Oi, gente, eu sou a Mari do Delírios por Séries e hoje eu vou falar sobre Sabrina. Finalmente eu assisti a temporada da terceira terceira temporada do Mundo Sombrio de Sabrina e eu amei muito. E hoje eu vou falar uma coisa muito legal, que é sobre Riverdale também. E quem viu a terceira parte, então se você ainda não assistiu a terceira parte, não assiste esse vídeo porque tá cheio de spoiler, óbvio, porque é um vídeo sobre referências de Riverdale ao longo da terceira parte. A gente sabe que o Roberto ainda não confirmou nenhum crossover sobre Sabrina, mas a gente tem quase certeza que em algum momento nós teremos. Então eu vou falar sobre todas as referências que tiveram de Riverdale no Mundo Sombrio de Sabrina, parte 3. Então o episódio, a temporada já começa com uma bomba que deixou muita gente confusa de tipo, o que tá acontecendo, que foi a participação da atriz que faz a Penelope Blossom, e aí a gente começa a achar que ela tá com Faustus, e aí a gente fala, meu Deus, um crossover assim do nada, ninguém me avisou, que susto. Mas a gente descobre que na verdade é a Prudence tentando encontrar o Faustus, né, o padre Blackwood, pra poder acabar com ele, mas a gente descobre que tudo é uma enganação, é tudo pegadinha do Roberto e na verdade ninguém era ninguém naquele momento, era todo mundo outra pessoa. Mas é bem legal porque a Nath, que é a atriz que faz a Penelope Blossom, ela é produtora da série de Sabrina, então pra um dos primeiros personagens principais aparecerem na série, é bem legal a gente ver a Penelope, mesmo não sendo a Penelope, e faz a gente se perguntar como é que a Prudence conheceu a Penelope Blossom. Será que ela foi lá pra Riverdale, conversou com a Penelope, ou se ela viu uma matéria no jornal assim de Greendale falando sobre a Rainha Grifo e tudo isso. Então seria interessante a gente saber também como é que a Prudence conhece a Penelope Blossom. Outra coisa que é muito bizarro e que foi uma referência bem sutil e que muita gente pode não ter percebido é que quando a Sabrina tava lá, meio que tentando achar as relíquias perdidas ali pra poder ganhar o duelo com o Caliban, a gente tem uma pequena referência à família Blossom, que na verdade é o Benjamin Blossom. E é quando o Ambrose e a Sabrina vão atrás, elas vão até Riverdale, então isso não deixa de ser uma baita referência. E aí eles vão, e antes deles irem, ele fala sobre o Benjamin Blossom, que era um cara que escondeu essa última relíquia em Riverdale, numa das árvores de xarope de Bordeaux, né? E que ele tinha tipo, meio que um negócio de Bordeaux, e todo mundo sabe que os Blossom são os criadores do xarope de Bordeaux Blossom, e que tem muitas histórias diferentes a isso, e que Riverdale foi criada em 1941 porque o criador fundador Barnabas Blossom, ele contratou o General Pickens para poder dizimar a família ou tribo Uktena, que são os, como dizer, os primários serpentes da história. E aí esse general matou 400 Uktenas, e que o único que restou foi o avô da Penelope, o avô da Tony. E aí ele conta essa história e a gente sabe que é isso. E que Riverdale foi fundada por causa disso em 1941, porque o negócio da família Blossom começou a florescer, e aí tudo em volta a Riverdale começou a ter, a escola foi criada nessa época, a prefeitura foi criada, então a cidade foi criada em 1941. E na história de Sabrina, falando sobre o Benjamin Blossom, o Ambrose fala que em 1945 ele volta a Riverdale depois da guerra lá com Hitler e tudo mais. Então a gente meio que tem uma referência de que ele pode ser o bisavô da Cheryl, que é filho do Barnabas, mas eu ainda acho que é muito fácil, porque ele já deveria ter uns 18 anos, ele pode ser filho, mas também assim, ele pode ser irmão e não necessariamente ele ter só 18 anos, ele pode ser mais velho, então ele pode ser o irmão gêmeo do Barnabas, e aí a gente não tem informação, mas ele pode ser filho ou irmão, e aí sim ele pode ser o bisavô da Cheryl. E aí a gente tem certeza sobre isso. Mas seria legal ele ser irmão do Barnabas, a partir daí que a gente poderia ter outra família gerada dos Blossom, sem necessariamente estar ligado aos Blossom. E a gente sabe quando os bruxos assinam o livro lá da besta, lá com... quando ele entrega a vida dele ao Lúcifer, ele meio que abdica da vida mortal. Então faria todo sentido ele ser um irmão e não fazer parte mais direto da família Blossom, porque aí ele estaria sendo 100% bruxo. É algo assim, a gente
É uma teoria que eu tô fazendo agora, mas que faria muito sentido ele ser um irmão gêmeo e desaparecer e todo mundo achou que ele morreu, por exemplo. Ou não. Será que ele ainda tá vivo? Não sei. Aí, falando sobre Riverdale, a Sabrina e o Ambrose foram pra Riverdale pra pegar a coroa. E eles passam pela... Eles só ficam na floresta, então eles não encontram ninguém. E aí eles passam pela placa, que assim, a placa pode dizer muitas coisas referentes a que ano se passa a Sabrina. Porque ela não é a mesma placa que a gente viu na série, tá? Que podem ter várias entradas pra Riverdale e várias placas diferentes. Mas desde a primeira temporada a gente vê a mesma placa, que é Bem-vindo a Riverdale, a cidade com energia. Só que durante a época que teve a temporada dos grifos e gárgulas, tiveram várias pichações de grifos e a cidade entrou em quarentena, então tinha tipo Quando ela entrou em quarentena tinha uma faixa falando que Riverdale estava em quarentena, então talvez isso, e a gente sabe que no meio dos grifos e gárgulas houveram várias pessoas revoltadas e destruição. Então, quem não garante que a placa também pode ter sido queimada, quebrada ou qualquer coisa, já que ela já estava 100% pichada e as pessoas estavam revoltadas com o que estava acontecendo na cidade. E aí a gente vê essa placa em Sabrina chamada assim, Riverdale, a cidadezinha americana. A cidadezinha favorita da América, mais ou menos isso. Diferente daquela que a gente via. E atrás tinha uma pichação que virou agora lema e nome da cidade de Riverdale, que é Riverdale, a capital do assassinato. E lá embaixo a gente vê 100% a referência de que está se passando na mesma época, que é, não se passa assim, não temos como dizer qual é o ano, mas a gente sabe que o Jughead está vivo e que ele tem alguma idade aí, porque tá assim, JJ was here, que é a mesma que daquela temporada, da primeira temporada, que ele faz aquela pichação no Drive-In. E aí tem até uma coroazinha, então fica 100% confirmado que é o Jughead que tá fazendo aquela pichação. E isso é muito legal porque meio que ambienta, só que não dá pra dizer 100% se passa exatamente no mesmo tempo, por causa do que aconteceu com Sabrina, por causa do paradoxo temporal. Mas isso pode mudar e alterar e passar anos e quando acabar a parte 4. Mas também meio que dá pra você fazer uma teoria de que eles estão se passando na mesma época, só que hoje em dia Riverdale se passa com os garotos tendo 18 anos e a Sabrina tem ainda 16 anos. Então talvez pode ser 2 anos antes, ou a parte 4 terminar pra poder ter um crossover, ou não, a Sabrina pode ser mais nova do que eles. Mas eu acho muito difícil porque em todas as histórias que tiveram relação com a Sabrina, ela sempre foi aluna junto com o pessoal de Riverdale. Então eu não sei qual é a ideia que o Roberto tá tendo ainda do que ele vai encaixar e de como é que ele vai encaixar. Mas talvez na parte 4 tenha um avanço aí de 2 anos pra gente ver e talvez tenha um crossover por causa disso. Mas talvez ele não esteja fazendo crossover ainda pra não perder essa situação da linha temporal do que ele tá fazendo. Mas que a gente sabe que eles estão vivendo e coexistindo, a gente já tem quase 70% de certeza ali. Não, eu diria que quase 100% por causa do Jughead. Mas é isso. Temos a referência a Hilda quando ela vira uma aranha e ela tá na casa não, ela tá no restaurante barra livraria do Dr. C, que é o namorado dela. Tá difícil, né? Minha cachorra tá latindo aqui. Ela fala que ela tá com muita vontade de comer uns sanduíches e uns milkshakes de um restaurantezinho lá de Riverdale, que é muito famoso, que a gente sabe que é o Pops, só existe o Pops. Na verdade existe outra, só que o povo nunca foi pra lá, só fala que existe, então é óbvio que é o Pops. E é muito legal a gente ver também que ela ter experimentado, provavelmente ela foi pra Riverdale, então seria legal imaginar a Hilda lá no Pops bebendo um milkshake, aí chega lá o Buffy Jones, chega lá o Fred Andrews, vai que ela conheceu o Fred Andrews na época. Então é bem legal a gente também ter essa referência, e a gente sabe que a Hilda, ela já viveu muitos anos, então quando é que ela foi a Riverdale? Também seria legal ter um flashback dela indo lá pra Riverdale, meio que mais novinha com a Zelda. E seria divertido ter um crossover em que a gente tivesse só a Hilda e seria perfeito. Ainda mais que ela faz umas comidas muito gostosas. Será que ela também deu uma receita pro Pops aí de alguma coisa que ela fez? Seria legal também. E nesse meio termo, que a gente tem a mesma referência, que depois ela tá full time sozinha como aranha. E aí chega um cara, um cliente no meio lá do lanchonete barra livraria. E a gente vê claramente que ele é um serpente e que ela
come ele, devora ele de uma forma muito horripilante. E ele vem todo, tipo, na marra, querendo comer, ele tava com fome, o que seria engraçado, porque se o Jughead fosse pra lá, ele provavelmente ia entrar na lanchonete porque ele adora comer, então talvez a Hilda pudesse comer o Jughead. Mas... E aí ela acaba, então, será que o Jughead vai saber que desapareceu? Será que nos próximos episódios de Riverdale o xerife vai ficar procurando esse serpente aí que tá perdido? E aí esse assassinato não solucionado? Ou será que a Hilda não matou ele porque não dá pra saber agora com esse paradoxo temporal o que vai acontecer? Porque pode ser que tudo volte e volte uma semana antes do que aconteceu na quarta parte e na verdade ele nem tenha morrido. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ainda tem a teoria de que vai ter um crossover sim de batalhas de bandas, porque o Roberto já disse 50 mil vezes que vai ter uma batalha de banda. E a gente viu nessa parte que a Ross, o Harvey e o Theo estão lá ensaiando lá, então pode ser que em Riverdale, depois desse crossover de Kate Keane, ele possa estar querendo botar os mortais, né? Porque seria mais fácil você colocar os personagens mortais pra disputar uma batalha de bandas nos próximos episódios de Riverdale. Então, a gente fica aqui só teorizando e muito feliz que finalmente Riverdale tá sendo mais... também tem aquela parte quando ela fala sobre o Barnabás, ela fala que Riverdale é assustadora, né? E realmente, a própria Sabrina que vai pro inferno, que o pai dela é Lucifer, fala que Riverdale é mais assustador do que o inferno. Então, é legal. Eu acho que você unir arte comics é uma das coisas que eu sempre falei que é muito legal. E eu odiava o fato de Riverdale não aproveitar isso, mas ele tá fazendo 100% um trabalho muito legal com a Sabrina. E ele tá sabendo e entendendo que as pessoas estão querendo e que talvez a gente vá ver muito mais referência e que talvez a gente também veja referência de Sabrina em Riverdale. Seria legal também. E é isso que eu tenho, foram essas 5 ou 6, foram 6/7 referências que tiveram de Riverdale em Sabrina. E aí, conta pra mim se vocês perceberam todas as referências ou não, e qual foi que você não percebeu. E é isso, e até a próxima. Um beijo.